Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre rescisão de contrato de trabalho. Nesse módulo, a gente vai tratar todas as atividades decorrentes do desligamento de um colaborador, seja ele por de origem de dispensa da empresa ou origem de dispensa do origem de dispensa não, ou ausência da dispensa quando o colaborador pede demissão. Então, foi ele que dispensou a empresa no caso, né? Então, vamos falar sobre todas essas etapas e vamos tentar ser assim bem processual, tá bom? Bem fazendo por parte para que você consiga acompanhar a linha de raciocínio. Então, eu queria começar falando sobre os tipos de demissão. Então, quando a ruptura contratual, ela se enquadra em um tipo de demissão. Esse tipo de demissão, ele pode ocorrer principalmente com as causas que a gente vai falar agora que está nesse quadro. Primeiro é a demissão sem justa causa, tá? É quando a empresa define dispensar o colaborador por motivos alheios. Enfim, ela não tem que apresentar nenhum tipo de motivo ao empregado, embora ela diga alguma coisa na hora que vai dispensar, mas ela não tem essa obrigação. O que ela está dizendo é que, nesse momento, ela não quer mais que, a partir daquele dia, os serviços prestados do colaborador. Tá bom? Então, isso é uma dispensa sem justa causa, que qualquer empregador pode aplicar ao empregado em qualquer instância, em qualquer momento. E aí, cada caso, lógico, em que momento acontecer a dispensa, ou na forma com que essa dispensa vai ser aplicada, com o aviso prévio, né, que eu vou falar no slide seguinte, indenizado ou trabalhado, aí as condições do pagamento da rescisão mudam, tá? As condições mudam. Então, é importante que você esteja atento. A dispensa sem justa causa, então, é que ela não tem nenhum motivo que justifique a, a, a dispensa, mas ela pode fazer isso. A outra é a dispensa por justa causa, ou seja, tem uma causa justa, uma não tem causa justa, que é a sem justa causa, e a outra tem uma causa justa. Ou seja, o colaborador cometeu algum delito no ambiente de trabalho que pode se enquadrar aí em várias faltas graves. Aí está aí o artigo 482 da CLT. E por este motivo, por esta falta grave que ele cometeu, a empresa pode desligá-lo de forma imediata e as consequências desse desligamento de forma imediata é uma redução enorme dos direitos que esse empregado teria se ele fosse dispensado sem justa causa, tá bom? Então, esse é mais um tipo de demissão. O terceiro tipo de demissão, na verdade, é uma, um desligamento oriundo da vontade do, do colaborador, ou seja, tanto a empresa, sem justa causa, pode dispensar o empregado, quanto o empregado também pode pedir a dispensa. Ou seja, o empregado pode dizer: eu não quero mais trabalhar com você. Então, ambos estão amparados por lei. O que muda são os direitos e as obrigações decorrentes de cada tipo de desligamento. E a gente vai ver isso detalhadamente. Nós não vamos falar agora sobre esses detalhes. O que é importante que você saiba as formas, tá? Depois a gente entra nos pormenores. Um tipo de demissão por acordo entre as partes, isso veio na reforma trabalhista. Ok? Então, hoje está acontecendo um negócio que a empresa pode facultar a saída do empregado, para ela ele não é muito importante naquele momento, ela pode viver sem esse colaborador. O colaborador também não está satisfeito, e aí ele senta com a empresa e fala assim: vamos fazer um acordo? Porque nesse acordo ele tem, pelo menos, a liberalidade de ter o acesso ao FGTS, então os direitos
eles não são tão pesados para a empresa, e aí fica uma relação de ganha-ganha, tá? E aí ele consegue, junto com a empresa, fazer esse acordo e aí faz a ruptura do contrato de trabalho de forma harmoniosa. A terceira é uma rescisão indireta, ou seja, da mesma forma que a empresa pode dar uma justa causa no empregado, o empregado também pode aplicar um encerramento de contrato por um comportamento grave é, ou ilegal do empregador. Se o empregador cometer algum tipo de dano ao colaborador, ele pode entrar com uma rescisão indireta contra a empresa. Tá? Então, os direitos são iguais nesse sentido. E o outro tipo de demissão é quando há um término do contrato por prazo determinado. Então, os contratos eles podem ser por prazo determinado ou eles podem ser um contrato de experiência que ao término de experiência ele se torne um contrato indeterminado, ou a empresa pode iniciar um contrato diretamente com o intuito de ser um contrato indeterminado já de início, sem contar o período da experiência. Então, quando você tem um período de experiência, que são lá os 90 dias, ao término dos 90 dias, ou na primeira parte do contrato de experiência, a empresa pode ter lá 45 mais 45 dias, faz os 90 dias de experiência. A empresa pode fazer 30 dias no início, 60 dias no segundo período. O contrato de experiência terminou em 30 dias, iniciou o segundo, que vai até mais 60, que vai até 90. Então, ele tem 45 dias, terminou esses 45 dias, a empresa pode continuar com ele, e aí vai terminar lá no 90. Em uma dessas fases, o contrato pode ser encerrado, ok? Então, a empresa pode optar por, olha, eu fiquei 45 dias, achei que você tinha o perfil que a gente estava esperando, não tem, então a gente vai dispensar você. Então, é um término de contrato no prazo determinado. Então, essas são as formas de demissão, os tipos de situação onde há uma ruptura contratual. Tá bom? Bom, os tipos de aviso, tá, são dois. Você tem um aviso trabalhado, aonde a empresa procura o colaborador e diz, olha, nós vamos te desligar, mas a gente não quer te desligar de forma imediata. A gente quer aplicar aqui a, o aviso, tá? Dizendo que daqui 30 dias você vai estar sendo desligado da empresa. Mas eu gostaria que você trabalhasse, ok? Então, nesse período sobre a aplicação do aviso trabalhado, que pode ser aplicado por qualquer parte, ok? O aviso trabalhado pode ser aplicado também pelo colaborador. Ele dá o aviso para a empresa e diz, olha, eu estou saindo, eu estou pedindo demissão, mas eu vou cumprir o aviso. Então, eu dou um aviso trabalhado para você e fica mais 30 dias. Tá? Então, veja que o aviso ele se aplica para as partes. E aí, no aviso prévio trabalhado, quando a empresa concede isso, há uma opção que ele faz no formulário de aviso prévio, que tem lá já para ele marcar um X na hora que ele vai assinar o aviso. A empresa está dizendo para ele, olha, você vai sair daqui a 30 dias. E você tem que escolher duas formas de cumprimento desse aviso, tá? Que está lá no artigo 488 da CLT. Você pode reduzir a tua jornada diária em 2 horas, ou seja, você sai 2 horas mais cedo. Ou você pode ficar os últimos 7 dias do período do aviso prévio em casa. Por que que a lei oferece esse ponto de concessão, ou oferece esse benefício para o empregado? Porque o empregado vai ter que começar a fazer entrevistas, certo? Ele vai fazer entrevistas e ele tem que procurar um outro emprego. Então, como é que ele vai procurar outro emprego se ele está cumprindo o aviso em outra empresa em período integral? Então, ele nunca vai conseguir fazer uma entrevista, enfim. Então, essa redução
de 2 horas diárias ou 7 dias, os 7 últimos dias do período, é uma opção que a lei permite ao empregado. E o segundo é o aviso indenizado. É no momento onde a empresa procura o colaborador e diz para ele: estou te desligando e pode soltar a caneta, pode parar o que você está fazendo, que você não precisa mais fazer mais nada. E ali ele assina o aviso que está saindo e a empresa então indeniza 30 dias à frente para este colaborador. E aí a dispensa é imediata, ele não tem que fazer nada. E isso acontece também no caso do colaborador pedir a demissão e não cumprir o aviso. Tá? Se ele pede demissão e não cumpre o aviso e a empresa exige que ele cumpra o aviso, e ele disser que não quer, vão descontar 30 dias de salário dele na rescisão. Então, vai juntar as verbas rescisórias dele e ele vai ter que pagar 30 dias para a empresa porque ele pediu demissão e foi embora de forma imediata. Então, é importante que você atente para essas duas formas. Né? Vamos lá. Embaixo tem aqui um comentáriozinho que o colaborador que tiver, a partir de 1 ano de vínculo trabalhista, tem direito a receber até 3 dias de salário por ano, se limitando a 20 anos, que daria 90 dias de aviso. Então, quando a empresa desliga o, o, o empregado com um aviso prévio trabalhado ou indenizado, a empresa ainda tem que pagar por ano, okay, que ele trabalhou, que ele prestou serviço, mais 3 dias de salário. Então, quem tem 1 ano de trabalho ganha 30 dias mais 3 de indenizados. Quem tem 2 anos de trabalho tem 30 dias de indenizado, mais 6 dias de aviso complementar. Então, a cada ano, você vai acrescentando 3 dias a mais do, no cálculo do aviso prévio. Isso aí, no momento do cálculo, vocês vão ver com mais detalhes, vão entender um pouco mais. Então, eu vou parar aqui para que você faça aí a sua pausa e que a gente retorne com outras atividades decorrentes do processo de rescisão contratual. Até a próxima aula.